Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra a imbecilidade, as estupidezas, contra o ódio, a raiva, a ira e o nazifascismo. Alegrias. Levemos a vida com humor e leveza. O ódio, a morte, pertence ao nazifascismo. E é disto que nós vamos falar agora um pouco mais. Bolsonaro consegue extrair de dentro de nós o que há de pior na alma humana. As camadas mais trevosas do nosso inconsciente. Ele não nos eleva a alma. Ele não nos inspira a beleza. Não nos inspira o amor ao próximo. Você se pega de repente, você que é uma pessoa boa, uma pessoa humanista, uma pessoa que tem amor ao próximo, que tem compaixão, você se pega dizendo sobre certa pessoa, tomara que morra. Por que é que não morre? Morre logo. E você se surpreende, de onde vem esse ódio? Como é que você, de repente, uma pessoa tão pacífica, que vive tão em paz, tão em harmonia com seus próximos, que sabe que tem um mal dentro de você, mas que você mantém este mal ao derredor, porque o mal existe, mas o mal, como é citado, é um leão que ruge ao derredor. Você não pode abrir suas defesas para o mal. Ele entra e te toma, e é isto que Bolsonaro faz conosco. Ele nos faz ficar semelhantes a ele, a sua família e a seus asseclas. Ele provoca em nós os nossos mais baixos instintos, nossos mais perversos desejos. E quando você deseja que alguém, seja ele ou seja qual for desses nazifascistas que estão por aí, morra, você assume uma culpa, querendo ou não, porque a nossa formação é humanista. A nossa formação é idealista, é romântica. É pelo bem do próximo. E quando você tem esse desejo mau, você entra na vibe de Bolsonaro. Você entra na vibe da morte do nazifascismo. A morte que o nazifascismo traz com ele. Bolsonaro tem essa capacidade de provocação. E a gente embarca. Mas, por outro lado, não podemos deixar de atacar Bolsonaro, de nos defendermos de seus ataques. Como resolver essa dicotomia? Eu vejo vários companheiros aqui colocando na timeline, chega de falar de Bolsonaro, não vamos dar atenção para esse cara, tudo que ele quer fazer é cortina de fumaça. Sim, mas acontece que ele é o governante atual do país, ele está destruindo a nação, ele é responsável por milhares de mortes por Covid, ele desperta esse ódio em nós, ele não desperta bondade. Ele não permite harmonia nacional. Ele não permite que você, como brasileiro, viva numa terra de harmonia. As coisas já estão difíceis. As coisas no Brasil já são para provocar raiva diante das injustiças, da injustiça social, da injustiça virtual, legal, qualquer coisa. Já são para... Você naturalmente já carrega uma dose de raiva, de medo. Você anda na rua, na estrada, olhando o retrovisor se você não vai ser fechado por bandidos, para num sinal se você não vai ser atacado e assaltado, não pode parar para olhar a beleza, para olhar o Cristo Redentor lá de baixo, que coisa linda, quando você olha está com a arma na cabeça. Atravessa a Praça da Sé olhando as flores e as árvores para ver onde você vai parar, a Praça da Sé em São Paulo, ou outros lugares. Isso existe em todo o Brasil, então isso já é uma situação que já não é harmoniosa, já não é ideal, já não é romântica. E ainda aparece este nazi-fascista provocando e despertando ódio em todos nós, fazendo aflorar os piores instintos, fazendo a gente ficar igual a ele e a seus seguidores. Que fenômeno é esse? É porque o mal é um leão que ruge ao derredor. E quanto mais ele ruge, assustados ou raivosos ou respondendo a ele, abrimos nossas defesas e ele entra em nosso círculo de proteção. O nosso círculo de defesa, que deveria estar fechado a este mal que ruge ao derredor. E a gente passa a travar uma batalha de igual para igual. É preciso enfrentar Bolsonaro, sim. É preciso enfrentar este mal que assolou o país, que toma conta do país.
que desperta os instintos mais bárbaros, que aflora os desejos piores nos bolsonaristas. Pessoas que dizem, aquele negro que foi morto no Carrefour, ele tinha ficha criminal. Ele já era bandido mesmo, morreu, bandido bom e bandido morto. Eu ouço coisas desse tipo, sei de gente que disse coisas desse tipo. Ou ela foi estuprada porque ela fica se exibindo realmente, com a saia dessa, se exibindo no meio da rua. Já conhecem gente que diz isto. Tomou um tiro de bala perdida, o que ela estava fazendo no meio da favela de noite? A pessoa mora lá, mas esse é o pensamento bolsonarista. Esse é o pensamento que o Bolsonaro leva as pessoas a ter e frutificar, porque já está dentro de algumas pessoas o mal. São pessoas que trabalham com o mal o dia inteiro. A gente quer trabalhar com o bem, mas ele não dá descanso. Ele nos obriga a nos defender e muitas vezes para defender nós temos que atacar e atacar no mesmo nível odioso, irado, com que ele profere suas loucuras, suas estupidezas. A gente precisa saber aprender a lutar contra o mal de forma racional, sem aceitar suas provocações, rebatendo suas provocações, mas sem entrarmos no emocional. Cada vez que a gente entra no emocional, a gente abre as defesas, a gente se iguala ao mal. E aí embola tudo no meio de campo. É uma briga onde os dois rolam embolados no chão e você não sabe quem é você e quem é o mal. E é uma coisa só, e é o mal só. Eu não sei se estou sendo claro com vocês. Bolsonaro desperta o ódio em nós, não desperta a harmonia. E nós não podemos viver com o ódio. Porque quando você deseja a morte de alguém que é oposição às nossas posições, tomara que morra esse infeliz, pegou o Covid, por que não morre? Logo depois vem uma culpa. Porque a gente não é assim. A gente não quer lidar com este ódio. A gente não quer ter esse ódio. A gente não quer viver odiando. E a gente se sente culpado pelos desejos profundos, trevosos que ele despertou. E a gente pensa que somos nós que despertamos esses desejos. Não, ele nos despertou isso em nós, mas devolve este ódio para nós sob a forma de culpa. E culpados, a gente cria o nosso próprio inferno. A gente não percebe, mas a gente fica exigindo punição, fica exigindo resgate do ódio que nós emanamos. Eu não posso, eu desejei mal. Tem a história do pecado, tem a história da religião, da bondade. Eu preciso ser punido. E aí a gente vive num inferno, entre culpa, punição, pecado, ódio. Ele baratina a cabeça da gente de tal forma que nos faz entrar no seu turbilhão, na sua vibe. Ele que vai para o inferno junto com a trupe dele toda, com a legião de demônios que o acompanham, com a legião de demônios que ele pariu. Ele que vai para o inferno. Porque nós temos que desenvolver em torno de nós uma barreira de defesa astral, uma barreira de harmonia. E em vez de dizer ele que vai para o inferno, com tudo que ele criou, não. Ele não me atinge. Ele é o mal. Ele não presta. Que volte para ele tudo que ele está tentando tirar de mim. Que volte para o centro gerador dessa energia odiosa, dessa energia maldosa, que parte dele, de sua família, que volte para ele. Porque eu sou do bem. Eu trago a paz. Eu trago a palavra que traz harmonia. Eu sou humanista. Eu sou socialista. Eu sou pelo bem-estar social. Ele não. Ele quer a guerra, que vai guerrear lá com seus acólitos. Vamos vê-lo se destroçar. Mas não vamos esmorecer na luta e na defesa. Sobretudo na defesa. Na nossa defesa. Na defesa da nossa aura, vou chamar de aura, não tem outro nome, mas dessa energia que nós emanamos boa e que não pode ter brecha para este ódio de Bolsonaro penetrar e despertar o ódio primitivo em nós. Não sei se estou sendo claro, mas eu estou juntando isto com culpa. Você deseja mal ao teu próximo, coisa que não é do seu feitio, inconscientemente assume uma culpa,
Se sente culpado por ter desejado mal? Porque quando você imagina, quando você diz, tomara que morra, do ponto de vista psicanalítico, você já matou aquela pessoa. Você expressou um desejo homicida. Então, o espírito do homicida toma conta de você. Você se julga culpado por ser homicida. Você não cometeu crime nenhum, mas o inconsciente lê desta forma. E você, então, precisa ser punido, do ponto de vista das nossas regras, das nossas leis, precisa ser punido. Então você fica navegando entre a culpa e a punição da culpa, o resgate da culpa. E isso torna a sua vida um inferno. Porque a gente cai num buraco cada vez maior de desgaste, de baixa estima, de autodestruição. Porque a gente passa o dia remoendo este ódio, aumentando esta culpa e pedindo mais punição. E aí vem Bolsonaro e nos pune diariamente. Ele age com punição, debochando, rindo. É o demônio, gente. É o inferno na Terra. É o inferno de cada um de nós. Jean-Paul Sartre tem uma peça chamada Huis Clos, que foi traduzida no Brasil com o nome de Entre Quatro Paredes, onde tem a célebre frase: o inferno são os outros. No caso nosso, o inferno é Bolsonaro. Tenhamos muito cuidado para que ele não nos envolva no seu inferno. Nós já temos o nosso inferno particular, apacentado, pacificado, resolvido ou sendo resolvido dentro de nós, para nos envolvermos no inferno que ele nos traz e que ele nos arrasta para o inferno dele. Não. Ele que fique no inferno dele. Nós continuaremos lutando por uma sociedade justa, pela harmonia, pelo bem-estar social, pela felicidade. E isto, para lutar por isto, faz parte de lutar contra Bolsonaro. Mas é preciso lutar com as armas do bem. Com a espada luminosa da harmonia, com a espada luminosa da libertação da alma. E não com a espada trevosa que ele nos oferece para combater, lado a lado com ele, as energias ruins que ele emana para toda a nação brasileira e para o mundo. Ele não presta. É uma erva daninha. Veio para mentir, para roubar e para destruir. Muito cuidado. Tenhamos todos nós muito cuidado com o ódio que ele desperta em nós. Estejamos vigilantes. Há uma coisa que é ser revolucionário, que é ser transformador, que é ser justo, que é ser legal. E há uma outra coisa que é ser odioso, que é ter a mesma estirpe que Bolsonaro e sua família. A ele nós vamos combater com justiça. A ele nós vamos combater com legalidade. A ele nós vamos combater de forma racional. Ferindo no fígado, se necessário. No sentido figurado. Mas aprendendo que a gente não pode se transformar em bolsonaristas. Ao contrário, que o ódio não pode tomar conta da gente. É isso, meus amigos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.